Dessa vez deu até pena da surra que a CNN Fake News levou da equipe, não só do Trump, mas de toda a equipe do Trump, na frente do presidente de El Salvador, o Nayib Bukele. Acontece que eles ainda estão naquela lacração, amarrados ainda na narrativa daquele terrorista que foi deportado de volta para El Salvador, mas que foi ali por uma maneira errada do governo, e aí a imprensa extremamente preocupada com os direitos do marginal, do terrorista. É impressionante o nível de idiotice, a falta de cérebro, de argumento que tem essa extrema imprensa, e eu sempre gosto de bater na tecla aqui, qualquer semelhança com a extrema imprensa no Brasil não é mera coincidência. Que bosta que virou a imprensa esquerdista, né? Mundo afora, que verdadeira bosta que virou essa imprensa, preocupados se o presidente vai devolver ou não o bandido humilhante, porque ele foi de maneira errada, mas era um terrorista que estava em uma prisão dos Estados Unidos. Enfim, melhor do que eu falar é eu mostrar aqui esse pedaço da reunião, que dá para você entender direitinho ali a construção do argumento, a equipe do Trump entregando direitinho ali cada passo, e vem os patetas da CNN fazer o que eles sabem de melhor, né? Passar vergonha. You are doing a great job. Thank you. President Miller, wait a minute. Could you just also respond to that question? Because, you know, it's asked by CNN, and they always ask it with a slant, because they're totally slanted, because they don't know what's happening. That's why nobody's watching them. But would you answer that question also, please? Yes, gladly. So, as Pam mentioned, there's an illegal alien from El Salvador. So, with respect to you, he's a citizen of El Salvador. So, it's very arrogant even for American media to suggest that we would even tell El Salvador how to handle their own citizens as a starting point. As 2 immigration courts found that he was a member of MS-13. When President Trump declared MS-13 to be a foreign terrorist organization, that meant that he was no longer eligible under federal law, which I'm sure you know, you're very familiar with the INA, that he was no longer eligible for any form of immigration relief in the United States. So he had a deportation order that was valid, which meant that under our law, he's not even allowed to be present in the United States, and had to be returned because of the foreign terrorist designation. This issue was then, by a district court judge, completely inverted, and a district court judge tried to tell the administration that they had to kidnap a citizen of El Salvador and fly him back here. That issue was raised to the Supreme Court, and the Supreme Court said the district court order was unlawful, and its main components were reversed 9-0 unanimously, stating clearly that neither Secretary of State nor the President could be compelled by anybody to forcibly retrieve a citizen of El Salvador from El Salvador, who again is a member of MS-13, which, as I'm sure you understand, rapes little girls, murders women, murders children, is engaged in the most barbaric activities in the world, and I can promise you, if he was your neighbor, you would move right away. So you don't plan But to the ask for Supreme any Court's help to get asking him back? to. And that- what was the ruling that- in the Supreme Court, Steve? Was it 9-0? Yes, it was a 9-0 In our favor. in our favor against the district court ruling, saying that no district court has the power to compel the foreign policy function of the United States. 9-0 a favor deles. The ruling A solely Suprema Corte stated votou that if this a favor do individual governo. at El Salvador's sole discretion was sent back to our country, that we could deport him a second time. Well, No version of this legally ends up with him ever living here because he is a citizen of El Salvador. That is the president of El Salvador. Your questions about it, per the court, can only be directed to him. I asked ¿Usted lo President liberaría, Bukele, Presidente what is Bukele? can President Bukele weigh in on this? Do you plan to return him? Essa vozinha aqui que fez essa pergunta foi a da CNN, novamente, tá? Depois desse sermão, dessa aula, né? Ela ainda pergunta, e você pode dizer alguma coisa? Então, o Bukele, né, o presidente do El Salvador, você planeja devolvê-lo para os Estados Unidos? Sendo que ele acabou de falar, tudo para causar intriga, né? Esse é o nível do jornalismo esquerdista, nojento, descarado, né? No mundo todo, né? Em vez de fazer pergunta interessante para os espectadores, se é que eles têm, como o Trump já disse, vai falar aqui de novo nesse vídeo aqui, ninguém assiste vocês são malucos, mas enfim, ele vai acabar com a CNN, ele vai perder a paciência, mas que pergunta, se você, depois de tudo que ela escutou ali eu acho que ele é o Hegseth, não sei se ele é o Hegseth, depois de tudo que ela escutou, do membro do time do Trump, ela ainda faz esse tipo de pergunta. Vejam aí a resposta do presidente de El Salvador.
Suppose you're not suggesting that I smuggle a terrorist into the United States, right? It's always How can I smuggle? How can I return him to the United States? Like I smuggle him into the United States, or what do I do? Of course, I'm not going to do it. It's like. Quer que eu contrabandeie ele? Pergunta idiota, tolerância zero. I don't have the power to return him to the United States. But you can release him inside El Salvador. Yeah, but I'm not releasing. I mean, we're not very fond of releasing terrorists into our country. I mean, we just turned the murder capital of the world into the safest country of the Western Hemisphere. Olha o que o infeliz do Lacronildo disse. Ah, você poderia simplesmente soltá-lo. Falando de um terrorista, tá? Da pior qualidade, tá? A mídia extremamente preocupada. Pessoal, não é piada, isso aqui aconteceu, tem que rir para não chorar. A extrema imprensa esquerdista preocupada, extremamente preocupada com o criminoso. Ah, você podia soltá-lo então, dentro do seu país, tadinho. Por que eles não levam para casa, né? Aliás, o grupo, o Careca ali falou, né, do time do Trump. Se ele voltasse para cá e eu colocasse na casa de vocês como vizinho, vocês não queriam. Ele foi claro ali. É o Stephen Miller, perdão, o Careca é o Stephen Miller, tá? Não é o Hegseth, não é o da defesa. Well, they'd love to have a criminal, released into I mean, there's a fascination. A CNN adoraria. They're sick. These are sick people. Marco, do you have something to say about that? Yeah, I mean, Stephen Island, I don't understand what the confusion is. This individual is a citizen of El Salvador. He was illegally in the United States and was returned to his country. That's where you deport people, back to their country of origin. Except for Venezuela, that wasn't refusing to take people back, or places like that. I can tell you this, Mr. President. No, the foreign policy of the United States is conducted by the President of the United States, not by a court. And no court in the United States has a right to conduct the foreign policy of the United States. It's that simple. End of story. And that's what the Supreme Court held, by the way, to Marco's point. The Supreme Court said exactly what Marco said, that no court has the authority to compel the foreign policy function of the United States. We won a case 9-0, and people like CNN are portraying it as a loss, as usual, because they want foreign terrorists in the country who kidnap women and children. But President Trump, his policy is foreign terrorists that are here illegally get expelled from the country, which, by the way, is a 90-10 issue. Well, Mr. President, you said that if the Supreme Court said someone needed to be returned, that you would abide by that. You said that on Air Force One just a few days ago. And they said that it must be facilitated. Why don't you just say, isn't it wonderful that we're keeping criminals out of our country? Why can't you just say that? Why do you go over and over? And that's why... Acabou mais uma vez a voz dela de novo, né, da CNN. E ele, pô, por que você não fala simplesmente que estamos fazendo um trabalho maravilhoso, mantendo terroristas e criminosos fora do país? Por que você não consegue falar isso ao vivo? Qual a dificuldade? Fala, nossa, o governo do Trump está tirando criminosos do nosso país. Por que ficam repetindo toda hora a mesma pergunta, a mesma narrativa, a mesma bosta, a mesma mentira, né? Por que o criminoso, o terrorista foi deportado ali de maneira errada, violenta, se ele vai voltar? Por que não simplesmente admite que é bom para o país? O povo não é bom, o americano não é besta, não. Ninguém está esperando picanha, não. Ninguém está esperando uma cervejinha com picanha nos Estados Unidos, não. O povo não é besta. Aliás, nem no Brasil o povo não é mais besta, graças a Deus, né? O ano que vem a resposta vai vir nas urnas para todas essas taxas dentro do país, não fora, né? Que o governo trouxe, todos esses aumentos, a resposta vai vir o ano que vem, tenho certeza, tá? Que a resposta virá, mas isso aqui acabou com a CNN. Por que você não fala a verdade? Qual a dificuldade de falar, pô, é verdade? E aí quando o presidente falou do El Salvador, pô, eu não posso simplesmente contrabandear um terrorista para cá. Ah, por que não solta ele então no país de vocês? Foi um lacronito que falou isso, não é piada. E aí ele, aí o Trump, eles gostariam, eles adorariam ver um criminoso solto. Por que não vai pra casa deles? É uma ideia aí, fica aí a ideia. Fica a ideia aí. Os repórteres que estão indignados, o Trump podia forçá-los ali a levar, né? Criar uma lei que force. Quem ficar indignado tem que dar exemplo em relação à deportação aí de terroristas, imigrantes nos Estados Unidos e levá-los para casa. Quem sabe eles não mudam rapidinho de opinião, né? Enfim, fico por aqui. Obrigado quem ficou até o final. Não esquece o like aqui rapidinho, tá? Não custa nada. Tamo junto. Valeu.